Boa noite, sou professora Glacione Arruda, da Sala Paulo Freire, Centro de Referência em Estudos, Pesquisas e Formação Continuada, da Rede Municipal de Duque de Caxias. E é com grande prazer que damos início à live, que faz parte de um ciclo formativo por nome Trocas e Conversas em Educação Especial, transformando o conhecimento em ação. E este é o nosso primeiro encontro com a temática Processos Formativos de Jovens e Adultos com Deficiência, Transição Educacional para a Vida Independente. E hoje nós temos a presença da professora doutora Ene Gomes Redig, professora do PROPED da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E é com grande alegria que, em nome da Secretaria Municipal de Educação, da Subsecretaria Pedagógica, da Sala Paulo Freire, do Departamento de Educação Básica e da Coordenadoria de Educação Especial, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão assistindo a nossa live e desejar uma ótima noite a todos. E é com grande alegria que eu, professora Glacione Arruda, juntamente com as intérpretes de Libra, professora Estela e Camila, juntamente com a professora Sandra, do Núcleo de Sistema de Gestão Educacional, e também com a presença da professora Renata Vogas, da Coordenadoria de Ensino de Educação Especial da nossa rede, nós gostaríamos de desejar também boas-vindas a todos que estão nos assistindo. E eu gostaria de, nesse momento, convidar a nossa coordenadora, nossa diretora do Departamento de Educação Básica, professora Denisiana, que também estará dando as boas-vindas ao nosso público que está acompanhando esta live nessa noite. Boa noite a todos. Que bom, né? Estarmos aqui reunidos nesse momento de troca, de compartilhamento de experiências, de aprendizagens, um momento que, mesmo distantes fisicamente, nos possibilita estarmos próximos. O que nos une aqui aos nossos ideais, os nossos desejos de que a gente realmente possa construir uma educação inclusiva para crianças, jovens e adultos. A palestra de hoje é especialmente tocante na temática que é abordada, pelas especificidades, né, de trazer aqui discussões com relação à inclusão, ao aluno com necessidades especiais e essa transição da fase adulta. Em nome do Departamento de Educação Básica, eu quero agradecer ao trabalho que é desenvolvido pela professora Renata Vogas, à frente da Coordenadoria de Educação Especial, numa luta incessante para que os desafios possam ser superados e que a Rede Municipal de Educação de Duque de Caxias continue sendo um referencial na educação inclusiva para outras redes de ensino. Agradeço a presença e o incentivo da professora Glacione Arruda, que não tem medido os esforços também para que esses momentos de trocas e conversas possam ser desenvolvidos na nossa rede, ao incentivo que é essencial, eu acho que eu não posso deixar de trazer isso para vocês, da nossa subsecretária, professora Miriam Medeiros, da nossa secretária de Educação, professora Roseli Duarte, que com um olhar muito sensível e muito atento às nossas especificidades, aos nossos desejos, às nossas solicitações, não mede esforços para que a gente consiga alcançar a cada um de vocês e a todos ao mesmo tempo, sejam professores, funcionários, nossos alunos. Desejo um bom encontro, agradeço a nossa querida professora palestrante dessa noite e a todo o suporte técnico envolvido nesse momento. Vou acompanhar a live por aqui, com o coração também aberto para esse momento, e que a gente possa ter esse e outros momentos para essas aprendizagens, tá bom? Muito obrigada, boa noite, e a gente vai acompanhar aqui. Obrigada, professora Glacione. Obrigada, professora Denise. E agora eu gostaria de convidar a professora Renata Vogas, coordenadora da Educação Especial também, da Secretaria Municipal de Educação, que estará dando as boas-vindas. Olá, boa noite. Gostaria de saudar todos os colegas que estão presentes nesse momento, nessa live. Sabemos que tem muitas pessoas ainda chegando do trabalho, né? Muitos estão chegando das escolas,
mas nós optamos por esse horário para que pudesse ser, de alguma forma, um pouco mais acessível para todos. Então, nós ficamos com o nosso coração quentinho cada vez que chega mais um para compor também, né, esse grupo de troca, de conversa. Apesar de ser no YouTube, a gente tem a possibilidade de deixar também registrado, né, tudo aquilo que a gente está sentindo nesse momento, todas as contribuições que a live vai dando. Então, eu quero saudar a todos, quero agradecer a todos os profissionais que hoje se dedicam a trabalhar com a educação especial na nossa rede. A gente tem trilhado um caminho de protagonismo na Baixada Fluminense. A Rede Municipal de Duque de Caxias está sempre de portas abertas para que seja, de fato, um campo de pesquisa, para que, de fato, as nossas unidades sejam local de inclusão. Então, eu quero agradecer o envolvimento de todos os nossos profissionais, desde o porteiro até a direção da unidade escolar, toda a comunidade, os pais, os familiares, todos os que estão presentes nessa live e os que vão poder assistir depois também. Nós completamos esse ano 42 anos de história da educação especial do nosso município, na nossa rede de ensino, mas a gente sente que a gente ainda está engatinhando em muitas questões, né? A cada dia tem sido um aprendizado maior. Quero agradecer aos colegas, né, que estão no diálogo, articulando com a gente as ações junto à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Então, a gente tem uma equipe que está bem engajada, dedicada também aos projetos com a educação especial. E a nossa proposta nessa noite é de trazer o primeiro encontro formativo para a gente pensar, de alguma forma, o atendimento desse estudante público-alvo da educação especial na nossa rede, de uma forma que a gente possa estar olhando o currículo a partir da diversidade, com estratégias de acessibilidade úteis a todos os estudantes, não somente os estudantes da educação especial, mas que os nossos currículos sejam para todos. Então, que a gente possa, a partir dessa live, né, a primeira live de um ciclo de 5 encontros, nós possamos contribuir para a ressignificação da prática de todos os profissionais da nossa rede. Estou muito feliz nessa noite, bem-vinda a nossa palestrante, as nossas intérpretes maravilhosas, a professora Glacione, a professora Denise, a professora Miriam Medeiros, a professora Sandra nos bastidores. Não seria possível sem vocês. Muito obrigada. Agora a gente tem o vídeo, né? Vamos passar o vídeo. Dá para a gente passar o vídeo agora? Nós gostaríamos de passar um vídeo simples. Nós pensamos num vídeo com algumas das atividades que aconteceram nas nossas escolas, alguns registros que nós temos, que chegou até a gente, em decorrência da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
É um vídeo curtinho, mas nós não poderíamos deixar de prestigiar as nossas unidades que têm trabalhado com muita dedicação, com muito carinho, principalmente nesse período de pandemia, né, nesse cenário que a gente vem vivendo, difícil, e os nossos profissionais estão ali, estão na linha de frente, estão atendendo os nossos alunos, então eu fico muito feliz. Tem muitas escolas que encaminharam para a gente uma programação que ainda vai acontecer ao longo do mês de setembro. Então, fica aqui a minha gratidão, parabéns a todas as unidades. E eu fico muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Os nossos alunos ficam muito felizes, eles são os maiores merecedores disso tudo. Muito obrigada. Obrigada, professora Renata. Belíssimo trabalho da Coordenadoria de Educação Especial. E muito bom, né, ver um pouco do que acontece na nossa rede, né? Eu costumo dizer que a nossa rede é muito potente, né? É uma potência, muito. E assim, eu acho que isso mostra para a gente, né, quão belo é um pouco do que acontece, né, de tudo que é construído dentro da escola, né, apesar da pandemia, né, a gente tem aí enfrentado, né, esses dias que não têm sido, né, tão simples, tão fáceis, mas a gente tem resistido, né, e continuado aí nessa caminhada. Muito obrigada, professora Renata. E eu gostaria de convidar a nossa palestrante da noite, que é a professora Ene Gomes Redig. A professora Ene Gomes é graduada em Pedagogia, com habilitação em licenciatura em formação de professores para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, e para crianças, jovens e adultos. Tem bacharelado em Pedagogia, também, né, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez especialização em orientação educacional e pedagógica na Universidade Cândido Mendes, é mestre e doutora em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, PROPED, da UERJ. Já atuou como professora de atendimento educacional especializado na rede pública do município do Rio de Janeiro, é tutora à distância do curso de pedagogia do CEDERJ e atualmente é professora adjunta da Faculdade de Educação da UERJ e do Programa de Pós-Graduação. E é coordenadora da disciplina de monografia do curso de pedagogia na modalidade distância. É chefe do Departamento de Educação Inclusiva e Continuada, vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa Inclusão e Aprendizagem de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, Práticas Pedagógicas, Cultura Escolar e Aspectos Psicossociais. E é membro também do Conselho Pedagógico da PAI Rio. Então, professora Ene, muito obrigada por essa noite, que eu sei que vai ser uma noite maravilhosa, uma noite de muitas trocas, né, muitos compartilhamentos. E seja bem-vinda à nossa rede, seja bem-vinda a esse primeiro encontro formativo do ciclo de palestras. Muito obrigada. Muito obrigada, Glacione, pelo convite. Muito obrigada, Renata, também pelo convite. Não precisava ter falado isso tudo, não, Glacione. Mas muito obrigada. Então, vamos começar hoje com a fala. Eu não preciso mais me apresentar, né? Porque já foi falado demais. Eu gostaria de saber se vai passar aqui a apresentação para a gente iniciar a nossa conversa hoje, falando de percursos formativos, né? Na educação de jovens e adultos, então pensando a transição da escola para a vida independente, pessoas com deficiência intelectual, de pessoas com deficiência independente, né? Independente de qual deficiência, a gente pode pensar nesse percurso para todo mundo. Eu gosto muito de falar dessa transição para a vida independente, não para a vida adulta, por quê? Porque muitas vezes a gente já tem esses alunos que já são adultos. Então, como é que eu vou falar uma transição para a vida adulta se ele já é adulto? Ele já está numa idade adulta. Então, a gente tem que pensar numa vida independente
numa transição para a vida independente, né? Como eles podem ter uma vida mais independente possível. Pode passar para mim, por favor? Eu estou vendo aqui alguns nomes assim conhecidos. Muito obrigada por vocês estarem aqui essa noite. E essa noite eu gostaria que fosse uma conversa, tá? Então, o que vocês quiserem perguntar, podem perguntar, que assim que eu puder, às vezes até aqui na minha fala, eu já respondo, ok? Então, assim, para a gente entender como a gente vai pensar esses percursos formativos na EJA, a gente precisa entender o que seria inclusão, né? A gente fala muito de inclusão escolar. E, principalmente quando a gente vai falar da EJA, né? A gente vai pensar na escola, mas a gente precisa pensar que essa inclusão, ela vai para além da escola. Ela vai para uma inclusão social, para uma inclusão no mercado de trabalho, que é inclusão laboral, e a inclusão na vida, que aí é famílias, amigos, relacionamentos, tudo que envolve os aspectos da vida. Pode passar. E aí, quando a gente pensa essa inclusão escolar, né, já que a gente está falando de EJA, e aí, assim, tipo, essa primeira parte, toda a minha fala, na verdade, a gente pode pensar, a gente está aqui focando na EJA, mas a gente pode tentar também levar para a nossa realidade, tá? Do Fundamental 1, do médio, até do ensino superior. E aí, a gente tem que pensar, garantir a presença desse aluno, que é a entrada dele na escola, o que a gente pode fazer para garantir a entrada dele. Depois que ele entrou, para garantir a participação dele em todas as atividades e participação de forma que ele tenha condições de realizar todas as tarefas. A construção de conhecimento, porque não adianta ele estar lá sem aprender, porque ninguém vai para a escola só para brincar, tem que ir para aprender. E ele precisa, nesse processo, ter a saída da escola com uma escolarização adequada, ok? Então, eu preciso pensar que ele vai entrar na escola, ele vai participar, ele vai aprender e ele vai sair da escola com um conteúdo adequado com a sua série e idade. Olá, Sheilinha, tudo bom com você? Que saudade, hein? Pode passar para mim, por favor? E aí, só há inclusão de pessoas com deficiência nos diferentes aspectos da vida se houver suporte que possibilite seu desenvolvimento. Não há inclusão sem suporte. Inclusão é interação, tá? Então, eu preciso da interação com o outro e, com isso, eu preciso de suporte. Preciso de suporte para o aluno, eu preciso de suporte para o professor, eu preciso de suporte para os gestores, eu preciso de suporte para os colegas, eu preciso de suporte para a família, para o aluno, para todo mundo. Tá? Então, sem suporte, não adianta eu colocar esse aluno lá na sala e achar que ele vai ser incluído, que ele vai aprender por si só. Eu preciso ter todos os suportes necessários. Pode passar para mim, por favor. Mas aí a gente discute muito a escolarização da pessoa com deficiência, mas nós precisamos discutir também ações para além do ensino acadêmico, tá? Porque quando você está na escola, quando você está no ensino superior, a gente precisa pensar qual é a real função da escola. A gente, óbvio, que vai lá para aprender, a gente, óbvio, que vai lá para aprender os conteúdos acadêmicos da idade série, mas quais são as outras habilidades que são desenvolvidas nesse percurso formativo, nessa escolarização? Elas, obviamente, vão para além do ensino acadêmico. Se a gente for pensar hoje, lá na escola, tá? Lá na faculdade, aí você lembra da professora Joaquina. Você pode lembrar de um ou outro conteúdo que a professora Joaquina deu, tá? Que te marcou e tudo, mas provavelmente o que mais você vai lembrar é do sentimento que a professora Joaquina, essa lembrança da professora Joaquina te traz, tá? Pode ser um sentimento bom, pode ser um sentimento ruim, mas são as memórias afetivas que você acaba carregando, né? Desse percurso formativo, desse seu processo de escolarização.
Então, nessas memórias afetivas, eu tenho aprendizado, eu tenho desenvolvimento de habilidades, eu tenho as relações que foram criadas. Então, a gente precisa pensar de um percurso que vai além do ensino acadêmico. Pode passar, por favor. E aqui eu tenho um menino, né, com a nota, com um boletim com 0 enorme, escondendo o pai, falando assim: ô pai, você sabe escrever seu nome de olho fechado, né? Quem nunca passou por isso? Quem nunca, né? E aí o pai fica logo nervoso, né? Porque o que mais você se preocupa na escola, os pais se preocupam é com a nota. Meu filho tirou 10 em matemática, meu filho tirou 9 em português, né? Isso as mães falam para todo mundo. Você vai fazer a unha, a mãe tá falando lá: olha, meu filho tirou 10 em matemática. Você vai para a fila do pão, tá lá. Você entra no Facebook, no fim do ano, as notas, tá todo mundo expondo o boletim dos seus filhos, né? É uma coisa de doido. Como se isso representasse aprendizado, né? Como se uma nota boa representasse o aprendizado daquele aluno. E muitas vezes não. Muitas vezes você tirou uma nota muito boa porque você colou, você tirou uma nota muito boa porque você decorou, porque caiu exatamente o que você estudou, enfim. Mas nós não somos lembrados pelas notas que tiramos na escola, mas sim por nossas ações. Quando você estiver lá na frente velhinho, ninguém vai querer saber se você tirava 10 no terceiro ano em matemática, mas vai querer saber das suas histórias, das suas memórias, das suas habilidades. Nós somos lembrados por nossas ações. Sucesso na vida não significa sucesso acadêmico. A gente tem vários alunos que são excelentes na escola, mas depois que saem da escola, não são considerados, né, entre aspas, bem-sucedidos. A gente tem vários alunos que não são bons na escola e que, quando saem, são considerados bem-sucedidos. E aí a gente precisa definir o que é sucesso, né? O que é uma pessoa bem-sucedida? Porque uma pessoa bem-sucedida, para mim, pode não ser a mesma pessoa bem-sucedida para outro. E a própria pessoa que não é considerada bem-sucedida por um terceiro pode se considerar bem-sucedido porque ela tem tudo que ela deseja ter, tá? Então, isso é uma questão muito abstrata, muito subjetiva do próprio sujeito. E aí, ele é que tem que ter autonomia para poder definir qual é o seu percurso formativo, o que ele deseja fazer. A escola precisa dar condições para que ele escolha e para que ele siga o seu caminho. Pode passar para mim, por favor. A escola precisa construir estratégias para garantir que os alunos com deficiência intelectual, mas os alunos com deficiência, desenvolvam habilidades e competências para sua inclusão social e laboral. Então, eu preciso que dentro da escola eu tenha estratégias para que esses alunos possam ter garantido a sua inclusão social e laboral no futuro. E não só tá ali na escola, acabou a escola, volta para dentro de casa e acabou. Não tem perspectivas, né, do que vai fazer. Aqui a Marisa coloca que a educação inclusiva, ela promove oportunidade de aprendizado ao longo da vida, exatamente. E aí não é só, se a gente for pensar, Marisa, na educação inclusiva, tá? A educação, ela precisa promover uma aprendizagem para o resto da vida, porque a gente aprende todo dia, né? A gente aprende, às vezes, assim, às vezes a gente tem aprendizados que a gente nem percebe que está aprendendo, né? Que são coisas que talvez a gente não considere que são importantes, mas você aprende a ir a um lugar novo, você aprende a fazer uma comida nova. São aprendizados do cotidiano, mas que são aprendizados. A educação, ela precisa promover oportunidades de aprendizado para toda a vida. E aí isso vai para todas as pessoas, inclusive as que têm uma deficiência. Pode passar para mim, por favor. A situação se agrava ainda mais para os alunos que têm uma deficiência intelectual, os que têm múltiplas deficiências, matriculados em classes e escolas especiais, visto que não há finalização do seu período de escolarização. Então, em muitas escolas, não vamos aqui generalizar, mas muitas escolas, esses sujeitos ficam lá nessas classes e nessas escolas especiais sem ter um fim.
Então, a idade vai passando, né? Eles vão ficando adultos, mas eles não saem da escola. E quando saem da escola, na maioria das vezes eles não têm um diploma, né? Terminou o quê? Terminou o ensino médio? Não terminou. E aí é que a gente precisa repensar isso. Aqui, isso significa que não há um prazo, conclusão de etapas para que esse estudante se forme. E ninguém quer ficar na escola para o resto da vida. Você vê o seu irmão trabalhar, seu irmão casando, seu primo fazendo isso, fazendo aquilo, e você não sai da escola. Sua idade está passando e ninguém quer ficar. Né? Uma vez, a minha sobrinha, ainda muito jovem, ela acho que ainda estava no Fundamental 2, e aí ela falou assim, falta tantos anos para eu terminar a escola. Aí eu falei, mas quando terminar a escola, você vai para a faculdade, né? E você acha que são quantos anos? 1 ano. 1 ano de faculdade. Eu falei, 1 ano? Não. São pelo menos 4 anos. Ela, isso tudo? Eu vou ter que estudar mais isso tudo? E quando que eu vou parar de estudar? Nunca. Nunca vai parar, porque você vai terminar a faculdade, aí você pode fazer uma pós, ou você vai trabalhar, eu não quero fazer a pós, vou trabalhar, mas aí você vai aprendendo coisas novas, né, no seu trabalho, você vai se aprimorando, então você nunca vai parar de estudar. Ela, ai meu Deus do céu, eu nunca vou parar de estudar? Não, mas você não vai estar na escola o tempo todo, né? Então, isso precisa ficar muito bem definido. Então, desta forma, a dificuldade de inserção no mundo do trabalho é mais complexa. Sendo assim, é imprescindível que a escola elabore estratégias para facilitar a saída deste sujeito e, consequentemente, sua inserção na vida adulta e em atividades laborais. Pode passar. E aí, quais são as barreiras existentes hoje para a gente pensar nessa saída desse aluno da escola, dessa transição, do que ele vai fazer depois, né? Currículo fechado, a gente tem um currículo muito fechado, né? Que pensa lá no Enem, lá no vestibular, você bota seu filho na educação infantil já pensando qual vai ser a colocação dele, né? Qual é a colocação dos alunos daquela escola no Enem. Conteúdos acadêmicos descontextualizados com a realidade do aluno. A gente pensa muito assim, se a gente for rever a nossa escolarização, tem vários conteúdos que eu não faço ideia, né? Que eu não sei para que serve, para que eu aprendi, né? Então, por quê? Porque foi descontextualizado com a minha realidade. Quando a gente pensa com um aluno com deficiência, isso piora ainda mais. Avaliações padronizadas como o Enem, como vestibulares, e aí isso complica ainda mais para aquele aluno com deficiência, se a gente pensar nas deficiências intelectual e múltiplas, tá? Que para eles fazerem provas padronizadas de alto nível de competitividade, né, de alta exigência acadêmica, que é o vestibular e o Enem, dificulta muito a entrada deles na universidade. ênfase em notas como avaliação do desenvolvimento, sem contemplar o real desenvolvimento do sujeito. Então, a gente tem essas avaliações de alto nível, sem realmente pensar se esse aluno aprendeu e qual foi o desenvolvimento dele. Baixa expectativa dos professores, isso, pais e profissionais, da pessoa com deficiência ou da pessoa de qualquer deficiência, né? Muitas vezes a gente tem uma baixa expectativa, então fala assim, eu vou ensinar isso, ele já aprendeu isso, olha que coisa boa, né? Então, assim, se eu tenho baixa expectativa, eu ensino pouco. Eu dou menos possibilidades e oportunidades de aprendizado para aquele sujeito, porque minha expectativa é muito baixa. Então, a gente tem que sempre ter altas expectativas, porque quanto mais expectativa eu tenho, mais eu estimulo, mais eu ofereço, mais eu ensino. Escolarização mínima para a contratação de pessoas com deficiência. Gente, espera aí. Aconteceu. Vocês estão vendo direitinho? Meu computador aqui meio que ficou doido. Acho que estão, né? Desculpa. E aí, essa escolarização mínima dificulta muito os alunos com deficiência intelectual, os que estão lá na escola especial, lá na classe especial, porque eles não têm essa escolarização mínima, né? Que geralmente é o ensino médio completo, né? Tem, assim, saber ler e escrever, algumas questões que muitas vezes esses alunos não têm.
preconceito, falta de informação. Então, assim, a gente não vai contratar, a gente acha que ele não consegue, por preconceito e por falta de informação daquele sujeito sobre o que esse sujeito é capaz, e acessibilidade arquitetônica, física, pedagógica, atitudinal, tudo que envolve a questão de oferecer oportunidades para esse sujeito. Pode passar, por favor. Como a escola pode elaborar estratégias e ações para auxiliar os alunos no processo de transição da escola para a vida independente? Como que a gente pode pensar, principalmente na EJA, que esses sujeitos estão lá já com uma idade mais avançada, como é que a gente pode possibilitar a transição deles para a vida independente, para sair da escola? Aí é que a Denise botou assim, romper barreiras é o primeiro passo para a inclusão. Exatamente, Denise. Romper as barreiras é o primeiro passo para a gente realmente pensar a inclusão. E essas barreiras é de tudo. Barreira pedagógica, barreira atitudinal, física, tudo. A Silvia colocou aqui que é preciso discutir sobre a subjetivação do direito do sujeito da educação especial. Excelente, Silvia. A gente precisa discutir quem é esse sujeito, quais são os seus direitos, tá? E quais são os espaços, né, em que ele hoje está frequentando, mas quais são os que ele tem direito? Ele tem direito de estar em tudo quanto é lugar. E ele tem que se empoderar desse direito de estar ali. O diploma escolar, a conclusão da escolarização, não pode ser o objetivo final da escola. Nunca. Nunca. Óbvio que todo mundo quer terminar a escola, ter lá o seu diploma de ensino médio, óbvio, né? Mas ele não tem que ser o objetivo final da escola. É preciso preparar os estudantes para alcançar o sucesso no momento pós-escola. E aí isso vai para qualquer um, tá? A gente está falando aqui da EJA, a gente está falando aqui dos alunos público-alvo da educação especial, mas isso é para qualquer sujeito, qualquer aluno, tá? E ainda mais se hoje a gente está pensando a pandemia, em um momento pós-pandemia, né? Numa sociedade pós-pandemia, e se a gente for pensar hoje, em que esses sujeitos estão dentro de casa, estão tendo muitas vezes que ajudar dentro de casa, a gente precisa pensar que a gente deve desenvolver também habilidades para a vida diária, né? Para uma vida cotidiana, para uma vida em sociedade. Pode passar, por favor. Esther, empatia é fundamental, com certeza. É preciso lembrar que as pessoas não são 100% independentes na vida. Eu não conheço ninguém que seja 100% independente. Né? Às vezes, a gente até acha que é. Mas quantas vezes você precisa, às vezes, tem um aconchego com alguém, né? Que você precisa daquele suporte emocional naquele momento. Você precisa aprender a fazer um arroz, você vai lá no YouTube ver. Então, você precisa de um suporte para aprender a fazer. Então, as pessoas com deficiências intelectual, qualquer outra deficiência, também não serão totalmente independentes. Tá? A gente vai tentar fazer com que seja o mais independente possível. E se em alguns aspectos da vida ele não conseguir, a gente vai dar os suportes necessários para que ele consiga, como nós também criamos os nossos suportes para que a gente possa seguir a nossa vida de forma mais independente possível. Passar para mim, por favor. E aí, como pensar a inclusão para a vida independente, né? A gente tem o plano de ensino individualizado, o plano educacional individualizado, né? Que é o PEI. E aí eu trago o plano individualizado de transição, tá? Que é o plano individualizado de transição, ele é um complemento do PEI, que a gente vai falar para frente. O PEI, junto com o PIT, ele proporciona o acesso às oportunidades. A Sheilinha aqui colocou um grande mito: independência e autonomia como sinônimo de fazer sozinho ou sozinha, né? É fazer junto também. Fazer junto também é fazer. Exatamente, Sheilinha. Você não precisa fazer sozinho tudo, né? Você pode pedir ajuda. E essa é a habilidade que a gente precisa para se tornar independente. Saber até que ponto eu consigo fazer sozinha, até que ponto eu preciso de ajuda, até que ponto eu preciso de suporte. Então, é isso que eu preciso desenvolver no meu aluno
essa habilidade de ele perceber. Então, por exemplo, a gente fala muito para os filhos, né, pequenos, olha, gente, você não fale com estranho, não é assim? Você não pode falar com estranho. Mas essa mesma regra, ela precisa ser flexível quando você se torna mais velho. Porque quando você se perde na rua e que você precisa de ajuda, você está sozinho. Você não vai falar com estranho para perguntar onde fica a rua tal? Que ônibus eu pego para ir para tal lugar? Então você precisa ter o discernimento de quem vai perguntar. Antigamente se tinha muitas bancas de jornal, né? Geralmente a gente sempre falava, pergunta na banca de jornal. Mas hoje em dia já não se tem tanto. Mas aí você precisa ver, ter o discernimento para quem que você vai perguntar, né? Quem é esse estranho que você vai falar? Então, são essas habilidades que a gente precisa auxiliar nesse percurso formativo para desenvolver essas habilidades para que esse sujeito possa ter uma vida independente. Pode passar para mim, por favor? Muito boa sua colocação, Sheilinha. E aí a gente precisa desse serviço da educação especial, que é do AEE, ou da classe especial, da escola especial, junto com o AEE, né? Que aí ele precisa pensar o plano de AEE, precisa pensar o atendimento especializado, né? Como vai ser feito esse AEE, e aí desenvolver o PEI, consequentemente o PIT. Sem suporte, não há inclusão. Sem suporte, não é possível desenvolver o processo de transição da escola para a vida independente. A Renata aqui colocou que é fundamental permitir à pessoa com deficiência a participação na escola e na vida da família. Isso coopera para que ele desenvolva habilidades. Exatamente. E aí, por isso que a gente precisa de suporte, e esse suporte também é a família. Para que ele possa participar de todos os aspectos, né? Todos os espaços, participar de tudo que envolve a sua vida familiar, sua vida social, sua vida dentro da escola. Pode passar. Entendemos que, independente do locus de escolarização, não há dúvida de que a individualização do ensino favorece não somente o aprendizado do aluno, mas o seu desenvolvimento social, de modo geral, além de facilitar a preparação para a inserção no mundo do trabalho. Então, planos educacionais individualizados ou planos individualizados, em suas diferentes maneiras, são instrumentos essenciais para a construção de programas de atendimento aos sujeitos com deficiência intelectual ou outras necessidades voltados para o desenvolvimento de habilidades laborais, bem como encaminhamento para futuros estágios e inserção no mundo do trabalho. Pode passar. E aí, como é que a gente pensa essa escola, né? Então, tem a escola que desenvolve o PEI, que vai desenvolver o PIT. A Tereza colocou aqui que a pessoa com deficiência deverá ter uma vida estimulada pela família e sociedade. Com certeza. Porque se ela também não tem isso estimulado, ela cada vez mais vai se fechando, né? E aí ela vai se desenvolvendo pouco, porque ela não vai ter oportunidade de experimentar, de vivenciar as coisas que todo mundo experimenta, né? E aí, o PIT, vocês estão vendo ali, é uma peça do quebra-cabeça, onde eu vou construir o PEI, onde eu vou construir a escola, e todo mundo vai participar. Vou passar para outra imagem, fica melhor. Pode passar. E aí, como eu vou começar a pensar essa pecinha do PIT, né? Eu vou pensar a partir dos 14 anos de idade, mas isso aí é uma coisa assim, efetiva, tá? Eu vou construir isso a partir dos 14 anos, mas lá desde pequenininho eu já estou desenvolvendo as habilidades. Quando eu falo para ele qual sorvete que você quer tomar, qual roupa você quer vestir, eu já começo a dar oportunidades de escolha, de tomada de decisão. Porque como que eu vou querer que ele decida a vida dele, decida caminhos formativos para ele, né, lá no futuro, se eu nunca permitir que ele escolhesse? Se eu sempre escolhi por ele, né? Então a gente já vai dando essas possibilidades de escolha, de tomada de decisão dele se permitir, né, desde pequeno. Oi, professora Kátia Walter, que felicidade de ver aqui. E aí eu começo lá desde o início, e aí eu formalizo isso aos 14 anos de idade, mas posso pensar antes, tá? Também, se eu quiser. Aí eu vou ter que ver qual é a vida escolar desse sujeito, tá?
que aí isso, se ele tiver o PEI, isso tudo está lá no PEI, isso tudo está lá anotado, toda a vida escolar, o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele aprendeu, né? Quais foram os caminhos que ele seguiu. Aí eu tenho a equipe do pitch, né? Que aí eu vou ver quem é essa equipe mais para frente. Ai, gente, tanta gente maravilhosa aqui nessa live. Muito obrigada. Ó, meu pai aqui, coisa mais gostosa. O meu pai aqui me assistindo. Aí eu tenho que ver a equipe, a gente vai ver depois, e aí eu tenho que pensar quais são as habilidades desse sujeito, quais são as suas preferências, os seus interesses e as necessidades. Olha só, tá? Essa é a palavra-chave. Eu vou ver quais são as habilidades, preferências, interesses e necessidades. Eu em nenhum momento estou vendo que ele não sabe, quais são suas dificuldades, quais são suas limitações. Tá? Eu tenho que ver o que ele sabe, o que eu posso melhorar, quais são as habilidades, o que ele vai fazer. Tá? Aqui o Lismar colocou que acolhimento é uma palavra fundamental para uma educação inclusiva na EJA, e ele não se limita aos alunos, mas aos seus familiares. A escola deve construir caminhos para afetá-los através do afeto. Exatamente. A gente também precisa, o Lismar, acreditar, né? Então, eu acolho esse aluno e eu acredito que ele consegue, eu acredito que ele pode, e aí, com isso, eu vou permitindo caminhos formativos para esse sujeito, tá? Outra coisa que eu preciso ver quando eu vou pensar esse pitch são as experiências, as vivências e as práticas desse sujeito. O que esse aluno já sabe, o que esse aluno já fez, né? Quais foram as experiências dele, por exemplo. Ele em casa ele conserta coisas, ele já trabalhou num lava-jato, ele faz dança de salão, ele da escola de samba, sabe? Toca bateria na escola de samba. Então, isso tudo revela habilidades para esse sujeito, né? Que vão além dos conteúdos acadêmicos. Então, por exemplo, quando eu tenho um sujeito que está lá na escola de samba, que ele está tocando bateria, eu já percebo várias habilidades dele. Ele trabalha bem em grupo, ele segue regras, ele pode trabalhar em lugares com muitas pessoas, com barulho, ele tem ritmo, tem coordenação motora, e aí ele pode ser uma pessoa mais sociável, e aí com isso ele trabalha sob pressão, né? Porque para você trabalhar em bateria, você tem que trabalhar sob pressão. Então, isso tudo vai me permitindo conhecer esse sujeito e entender quais são as habilidades desse sujeito. E eu tenho que sempre avaliar esse pitch, tá? Ver, não é fazer um pitch para a vida inteira, não é fazer um pitch para o ano inteiro, eu preciso fazer por uma etapa, avaliar, tá dando certo, não tá dando certo, tá? Para a gente poder pensar nisso. Pode passar. A Sheilinha colocou aqui o exercício da escuta atenta desse sujeito e da observação sensível. É isso mesmo, Sheilinha. E aí eu venho aqui na equipe do pitch que eu falei que a gente ia pensar, né? Quem é a equipe do pitch? São os suportes, os serviços da educação especial, né? Quem são esses suportes que esse sujeito tem? O currículo funcional natural, muito bem lembrado, professora Kátia. Então, assim, quais são esses suportes? O que ele tem, né, ali em mãos, que a escola está oferecendo? O ideal seria que, além do AEE, além dos professores, a gente também tivesse um profissional de transição, né? Que não é a nossa realidade no Brasil, mas o professor do AEE pode fazer isso. Não é o ideal, mas pode. Planejar a partir da área de interesse do aluno é fundamental. Fundamental. Tá? A gente vai até chegar nisso, Regiane, tu já está adiantada. Professores da escola que atuam com alunos, demais profissionais, se ele tiver a família, mas olha o que está em vermelho, o aluno com deficiência, tá? O aluno com deficiência, ele é o principal ator. Ele tem que ser o protagonista do seu percurso formativo. Ele é que tem que liderar a partir do que acabou de sair daqui. Aqui que a Regiane botou, planejar a partir da área de interesse, porque ele que vai dizer o que ele quer, o que ele gosta, quais são suas áreas de interesse, o que ele sabe. Então, ele tem que arquitetar tudo. A gente tem que dar poder para ele ser o protagonista. Combinado?
Porque às vezes a gente acha que ele gosta e ele é que precisa. Aqui a Tereza colocou que pode passar, por favor, que o trabalho precisa ser simples, basta acreditar nas suas limitações e habilidades, basta acreditar mais até nas suas habilidades. A Rosângela, acreditar nas potencialidades do outro é oferecer as oportunidades e deixar que ele mostre seu potencial. Não o que esperamos dele, mas o que ele é capaz. Perfeito, Rosângela. A Cíntia, é preciso um trabalho de conscientização das famílias, uma vez que elas não se interessam em inserir seu ente com deficiência no mundo do trabalho, porque eles já recebem um BPC. Sim, Cíntia, mas aí a gente precisa, já desde lá do início, lá da educação infantil, tá? Já começar a falar assim, olha, seu filho pode, olha, o seu filho consegue, o seu filho vai ter uma vida independente, porque se eu falo a vida inteira, né, que essa criança não consegue, que essa criança não aprende, que essa criança não fica quieta, eu só falo não, 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 não. É difícil a família também entender que lá no futuro esse sujeito é capaz, que esse sujeito pode fazer alguma coisa, tá? Então a gente já precisa começar a trazer a família para dentro da escola. E o BPC realmente é uma questão que muitas vezes é o que sustenta aquela família, mas a gente pode começar a desenvolver outras habilidades que não necessariamente inseri-los no mercado de trabalho, mas inseri-los na sociedade, tá? É fundamental permitir à pessoa com deficiência a participação na escola e na vida da família. Isso coopera... isso aqui a gente já falou. Deixa eu ver aqui. A Marisa, precisamos falar dos alunos especiais para a sociedade em geral. Fiquei 2 anos com baixa visão. Era muito interessante perceber que até no consultório da oftalmologia eu recebi instrução em letras pequenas. Precisa, Marisa, é quando a gente fala da acessibilidade. A professora Kátia colocou aqui uma coisa interessantíssima e extremamente importante. Pode até botar aqui em destaque. O currículo pautado no interesse e nas habilidades e oferecer o nível de suporte necessário para atingir a independência e a autonomia. Perfeito. A gente precisa pensar nesse currículo, lá quando eu falei do currículo fechado, a gente precisa pensar em um currículo para além do acadêmico, que seja pautado nos interesses e nas habilidades desse sujeito. Tá? Para aí sim a gente pode oferecer os suportes. E aí por isso que ele tem que ser o protagonista. A Rosângela dá suporte para o aluno com deficiência, é necessário potencializar as habilidades do sujeito e não focar nas suas impossibilidades. Perfeito, Rosângela. E aí, quais são os indicativos de sucesso do processo de transição, né? A gente pensa em inclusão, e a inclusão em todos os seus âmbitos, escolar, social, laboral, enfim. O diploma e a certificação, ele vai sair da escola com o quê, né? Com qual diploma? A experiência de trabalho remunerado, porque muitas vezes eles têm experiências de trabalho voluntário, e isso é importante para a gente desenvolver habilidades, mas a gente trabalha para ganhar um dinheiro, né? Então, eles precisam ter experiência de trabalho remunerado. Habilidade de vida independente, autocuidado. Então, quais são essas habilidades que a gente precisa ter? O suporte ao aluno com deficiência, quais os suportes a gente está oferecendo. Qual é esse programa de transição? Como é que está sendo desenvolvido esse programa, esse pitch? A autogestão, a gente está desenvolvendo habilidade de autogestão, de empoderamento, de autodefensoria nesses sujeitos. Habilidades sociais. E aí a gente pode pensar também em orientação vocacional, orientação para carreira, orientação para trabalho, tá? Então, assim, tipo, o que ele vai fazer? Quais são as habilidades que ele precisa ter para se manter no trabalho, para trabalhar, para ele poder escolher a sua melhor função, o envolvimento dos responsáveis. Pode passar. A Silvia colocou aqui, precisamos focar nas habilidades e não negar os direitos. Muitas vezes as práticas sociais e pedagógicas contribuem com esses aspectos. Verdade, Silvia. E José, o Estatuto da Pessoa com Deficiência não especifica idade, mas vejo que as políticas públicas voltadas para esse segmento visam em sua maioria, se não todas, os adultos. Pode ser, José, pode ser, mas a gente precisa pensar muito no desenvolvimento do sujeito como um todo, né? E aí, como eu falei lá no início da live, a gente já vai trabalhando aqui já desde o início. E a gente pode também ir transferindo isso que a gente está falando para a realidade de cada um. E aí eu preciso pensar onde esse aluno está hoje e para onde esse aluno irá, né? Qual é a meta? Lá no fim do ano, eu estou aqui em janeiro, para onde que ele vai chegar lá em dezembro? Mas aí eu preciso pensar como o aluno chegará lá.
Eu preciso ver quais são as experiências que ele tem, quais experiências eu posso ofertar, o aprendizado em local de trabalho. E aqui é trabalho, mas pode ser assim: ele adora fotografia, então ele vai trabalhar dentro da escola com fotografia. Vai fazer um aprendizado no local de trabalho, que é a escola nesse momento. E combinar com experiência acadêmica. Então, se ele gosta de fotografia, ele está trabalhando com fotografia. Então, ele pode pensar na física, né? Questão de luz, questão de ângulo. Eu posso pensar em estética, artes. Eu posso, através da fotografia, trabalhar mapas em geografia. Eu posso trabalhar linha do tempo em história. E por aí vai, que só os professores das disciplinas vão saber me dizer, né? Eu não sou tão boa nessas coisas. A Norma colocou aqui também o direito de escolha. Sim, e aí quando eu coloco ele como protagonista, Norma, ele é que vai escolher. Pode passar, por favor. O que querem os jovens, né? Essa aqui é a pergunta dos universitários, pergunta de $1 milhão, né? Aqui, o que querem os jovens? Muitas vezes nem eles sabem o que eles querem. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, né? Então, a gente precisa auxiliar os jovens com deficiência na autodescoberta de suas habilidades e definição de metas para o futuro. Então, a gente vai auxiliar para que eles se conheçam, saibam quais são suas habilidades, para que eles possam traçar as suas metas para o futuro. Porque é muito fácil, né, me perguntarem quais são os meus defeitos. Eu vou ficar aqui muito tempo falando. Meus defeitos de personalidade, meus defeitos físicos, de humor, de tudo. Qual é a qualidade? O que você realmente é bom? Quando as pessoas viram para mim e falam, Ene, o que você realmente é bom? Você para, você não sabe responder. Né? É difícil a gente fazer essa pergunta, né? O que realmente você é bom? Qual é aquilo que você é excelente? Qual a sua melhor habilidade? E aí é isso que a gente precisa auxiliar os nossos jovens a descobrir, porque a partir disso eles vão conseguir construir as suas metas para o futuro. Pode passar, por favor. Aqui a Neusilene colocou que é necessário pensar no percurso escolar que contribua para uma vida independente, contribuindo para a promoção de um futuro produtivo e autônomo, que é o que todo mundo quer, Neusilene, né? Isso aí isso vai para qualquer um, que é o que todo mundo deseja. Para isso, é preciso que a pessoa descubra quais são seus pontos fortes, o que ela sabe fazer de melhor, entender a sua deficiência, tá? Porque a partir do momento que ela entende sua deficiência, ela se entende, e aí ela consegue entender até onde ela consegue ir, né? Ela mesma. Lembrando, muitas vezes a gente tem limitações físicas. Por exemplo, eu não posso colocar hoje, não sabemos no futuro, né? Com esses carros novos que todo mundo está inventando, eu não vou colocar hoje uma pessoa cega para dirigir. Então, ela tem uma limitação física, tá? Mas a gente precisa entender o que hoje é uma limitação para mim, amanhã pode não ser. A gente pode conseguir transpor algumas limitações, tá? E assim, é uma coisa que, por exemplo, se vocês virassem para mim há 2 anos atrás e falassem assim, Ene, você pode ser veterinário, eu ia dizer, pelo amor de Deus, não, porque eu morro de medo de bicho. Hoje eu consegui ultrapassar o meu medo. Então, assim, o que era uma limitação naquele momento, hoje já não é, tá? Então, isso a gente precisa ter essa clareza. Entender quais são os interesses e habilidades desse sujeito e identificar as conexões com a comunidade. Então, assim, se lá, voltando dele querer ser fotógrafo, quais são as conexões do networking que ele pode fazer na comunidade para depois trabalhar como fotógrafo? Tá? Aí, se depois ele mudar de ideia, mudou, mas ele já desenvolveu habilidades que pode garantir ele de ficar no trabalho. A Fichelinha colocou que é fundamental ter clareza de que esse estudante é uma pessoa com desejo, gosto e preferência. Perfeito. Rosângela, respeitar o protagonismo do aluno é compreender que ele tem direito
a seu lugar de fala, que é específico de cada um. Perfeito, Rosângela. A gente tem que permitir que ele fale, e tem que permitir que ele escolha o seu caminho. E a Aline colocou: quando o foco da educação é desenvolvimento e identificação de habilidades, todos os estudantes se beneficiam. Perfeito também. O processo de transição deve ser estruturado como uma longa jornada, tá? Então a gente vai por etapas. Eu estou na etapa do Fundamental 2 para o médio, do médio para, sei lá, para a universidade, para um curso superior, para o casamento, para um novo emprego e assim por diante. Pode passar, por favor. Como planejar o futuro, né? Outra pergunta de $1 milhão aqui. Então, eu preciso perceber e identificar os seus objetivos. E aí, depois que eu já me conheço, já sei o que eu quero nesse momento, eu vou perceber e identificar os objetivos. Vou traçar. Vou estabelecer planos, tá? E aí, eu vou tomar uma atitude e vou agir. E vou avaliar seu progresso. Um exemplo claro, tá? Minha sobrinha, eu adoro dar exemplos dela. Ela queria ser veterinária. Ela está no ensino médio, ela queria ser veterinária. Descobrimos que tem um curso de auxiliar de veterinário. Ela foi fazer o curso. Adorou a parte teórica, foi para a prática, adorou fazer tudo. Em um momento, ela teve que se internar por um motivo de saúde. E aí ela vivenciou aquele momento lá no hospital de tira sangue, bota soro, bota não sei o que, não sei o que. Ela entrou em pânico, ela falou assim: eu não vou conseguir fazer isso com os animais. Por mais que eu goste, eu não vou conseguir nesse momento. Então, eu vou traçar um outro plano, vou ser outra coisa. Então, ela vivenciou, ela foi para o curso, ela começou a fazer a prática, ela nem chegou a terminar o curso porque ela não conseguiu. Então, foi a partir desse planejamento de futuro que ela percebeu que não é esse caminho que ela deve seguir, ela tem que ir para outro. Então, a gente precisa pensar nas realidades, ver o que esse sujeito pode, botar ele para experimentar, e aí ele vai poder escolher se é isso que ele quer ou não. Pode passar. A Esther colocou aqui que o ser humano jamais poderá lograr para si o dom de ser autossuficiente. Ninguém e nada cresce sozinho. Sempre é preciso um olhar de apoio, uma palavra de incentivo, um gesto de compreensão e amor. É isso mesmo, Esther. Norma, e nós somos esta fonte de incentivo nas suas habilidades. Somos. A escola precisa ser, Norma. Na verdade, nós podemos ser essa fonte. Podemos e devemos, tá? Então, não é para planejar metas para uma carreira específica. No caso aqui, como eu falei da minha sobrinha, que ela queria ser veterinária. A gente não estava criando metas para ela ser veterinária, mas a gente planejou caminhos para que ela desenvolvesse habilidades, para que ela pudesse decidir se é isso que ela quer ou não. Então, por mais que ela não seja, ela não será veterinária, ela desenvolveu habilidades, ela foi no trabalho, ela viu algumas coisas, ela aprendeu, ela conviveu com pessoas de outros nichos. Então, com isso, ela desenvolveu habilidades que vão ajudar ela no futuro emprego. Então, a gente precisa pensar em desenvolver as habilidades para que ele possa se manter no trabalho e ter sucesso. Somente com o autoconhecimento é que o aluno conseguirá decidir de forma consciente e madura o que deseja fazer no momento pós-escola, seja um curso de nível superior, curso técnico, profissionalizante, para uma vida adulta independente. Pode passar. E aí, a gente precisa pensar quais são essas habilidades que a gente precisa ter na escola, né? Pensar em estratégias para o desenvolvimento de habilidades acadêmicas, obviamente, habilidades sociais, que é para ele poder ter um relacionamento de amizade, relacionamento amoroso, relacionamento no trabalho, que isso é muito importante para ele não confundir, né? O local de trabalho, que é como ele vai se comportar no baile, ele não vai poder se comportar no trabalho dessa forma, ele não vai poder falar com as pessoas daquela maneira. Então, quais são as habilidades sociais? A habilidade de autodefensoria, o A do autodefensoria foi para outra linha, autogestão. Habilidades laborais, e aí para isso eu vou ver experiência de trabalho comunitária, o que eu posso proporcionar de experiência para esse sujeito, habilidade de vida independente, vida diária, vida adulta, autonomia e habilidades de cidadania, tá?
para ele poder viver em sociedade. Pode passar. A Tereza colocou que, para isso, a família deve realizar um exercício de confiança e de delegação de responsabilidade. Isso é uma tarefa bem difícil, mas não impossível. Mas não somente de delegar responsabilidade, mas delegar responsabilidade para esse sujeito, mas com suporte para que ele consiga fazer. E quais são as possibilidades? Essas possibilidades ali também ficou feio, tá? Peço desculpas. Ao sair da escola, né? Então, ele pode ir para uma educação profissional, que é um ensino superior e ensino técnico. Ele pode ir para cursos opcionais, que são cursos de formação inicial e continuada, cursos livres. Ele pode ir para uma experiência laboral, que é estágio de treinamento, trabalho formal, informal e voluntário. Pode também não ir trabalhar. Às vezes, vai casar e vai ser mãe ou vai ser só pai, né? Só, né? Como se isso fosse só. Não é, né? É mais do que tudo. Mas não vai ter, talvez, um emprego remunerado naquele momento. Então, a gente precisa pensar nessas possibilidades. Aqui são as possibilidades que ele pode fazer de cursos, né? Quando ele for sair, ou de trabalho, quando for sair da escola, que ele precisa pensar também. Pode passar. E aí a meta, né? Qual é a meta que a gente tem? É inclusão na família, é inclusão no ensino nas diferentes modalidades, é no lazer e no esporte, é inclusão nos relacionamentos, no trabalho, na moradia independente. Eu sei, né, que com o tempo, cada vez mais a gente fica mais tempo na casa dos nossos pais, né? Ou casa e às vezes continua na casa dos pais por conta da questão financeira, da questão que a gente vive hoje, né? Política e econômica, mas a gente também precisa pensar que esse sujeito pode ter uma moradia independente, pode sair dessa casa e ter uma vida independente com seu companheiro, com a sua companheira, ou sozinho, enfim. E inclusão na comunidade. Pode passar. As diretrizes legais e educacionais colocam a escola como responsável em promover ações para o aluno com deficiência ser auxiliado nesse processo de inserção na vida adulta, na vida independente. Sabemos que estas pessoas têm sido excluídas do mercado de trabalho devido à falta de qualificação, baixa escolaridade, precariedade de transporte e falta de apoio das famílias. Então, quando a gente pensa, né, nesse percurso formativo, nesse processo de transição, quando eu tenho estruturado um programa de transição, eu já consigo pensar em todos esses aspectos para tentar minimizar e auxiliar para que esse sujeito possa ter essa vida independente, possa ser empregado, o que ele deseja fazer. Temos que considerar também que muitos programas de preparação profissional para esse público em nosso país não atendem às necessidades reais do mercado de trabalho, quando muitas vezes eu só faço trabalho voluntário, né? Ou às vezes eu faço aquela coisa autônoma que eu só vendo dentro da escola. E também não podemos subestimar o preconceito e as barreiras atitudinais que dificultam o processo de inclusão. Pode passar para mim, por favor. E por isso é importante buscarmos caminhos para a superação dos preconceitos e atuar na modificação desses espaços, escola, trabalho, família, comunidade, sociedade, para o acolhimento das pessoas com deficiência. Nesta perspectiva, torna-se fundamental a construção de um processo de transição da escola para a vida independente, pois uma transição programada permitirá que o sujeito lide melhor com a nova etapa que iniciará. Pode passar. Eu acho que a gente já está chegando ao fim. Muito obrigada. Esse é meu e-mail. E esse aqui, gente, é o perfil no Instagram do Café Inclusivo. Então, quem não segue, corre lá agora. Segue a gente no Café Inclusivo, porque lá a gente coloca várias informações sobre cursos, sobre palestras, sobre informações, inclusive, de artigos e de coisas que estão acontecendo na área de educação especial inclusiva. Tem também uma outra, que é do Lateca, que também é bem legal, que vocês podem e devem seguir junto com o Café Inclusivo, tá? E aí vocês vão lá, curtam, deem likes, porque a gente precisa disso para conseguir manter sempre a página atualizada e vocês receberem sempre as nossas atualizações, tá? A Sandra colocou aqui
que creio que fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem para que os alunos possam ampliar suas habilidades. Isso mesmo. O diferente causa estranhamento, no entanto, precisamos garantir que esse sujeito seja respeitado como um cidadão de direitos. Isso mesmo, sendo respeitado em suas limitações. Sheilinha, Café Inclusiva, tudo de bom, exatamente, gente. A gente está com a logo nova, então vão lá conferir. Muito bom saber que o governo municipal está criando políticas públicas para a verdadeira inclusão desses sujeitos, porque a escola deve pensar na formação e na construção de parcerias com as famílias. E não. Aqui uma pergunta. Não seria ingenuidade pensar que um professor isoladamente consiga realizar aquilo que se sonha sobre uma educação inclusiva? Mas a gente não está pensando no professor isolado, né, Mônica? A gente está pensando em todo um suporte, em toda uma rede. O que eu falei durante a fala é que não há inclusão sem suporte. Sem suporte não há inclusão, assim, não adianta colocar lá o aluno se eu não dou suporte para todos os envolvidos, tá? Então, não é um trabalho sozinho, é preciso parcerias da educação com a saúde, com todas as secretarias, dentro da escola, todo mundo pensar que aquele aluno é de todo mundo, tá? Não é só daquele aluno, daquele professor que está lá naquele momento, e que o trabalho de um influencia e reflete no trabalho do outro. Só assim a gente vai construir realmente uma prática pedagógica inclusiva. Se eu já falo que o professor de educação física, que o professor de espanhol, que o professor de artes, esses aí são menos do que eu, como professora de português e matemática, eu já não consigo construir uma prática pedagógica inclusiva, né? Sem a estrutura das redes de ensino, o trabalho fica inviável, exatamente, e aí é por isso que a gente fala de suportes, e aí é por isso que eu acredito também que a rede está fazendo esses encontros para a gente pensar em novas práticas. A Kátia já foi a vários encontros, já, muito obrigada, do Café Inclusivo, isso nos enche de gratidão, sabe, Kátia? Que a gente percebe que a gente está no caminho. A Carla coloca assim, mas o poder público precisa criar condições para inserir esse sujeito no mercado de trabalho. Precisa. E a gente tem muita lei, Carla. As leis, assim, a gente tem bastante coisa. A gente precisa ter uma política de fiscalização, de implementação. E aí a gente vai aos pouquinhos, quando todo mundo perceber que tem direito, quando todo mundo perceber que tem voz, quando a gente pode fazer, a gente vai conseguindo melhorar um pouco. Quando a gente também passa a reivindicar. E o professor sofre demais com essa falta, é isso. E aí a gente acha que não precisa pegar o trabalho isolado, sabe? Se sentir solitário. O trabalho de ensinar, o trabalho docente não precisa ser solitário. Inclusão é um caminho que se é possível caminhando juntos. Isso mesmo, Josiane. E é isso, gente. Vou abrir para perguntas. Alguém vem aqui para mim, Renata, eu sempre falo errado o nome dela, Glacione. Agora eu falei certo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Estou aqui aberta. Obrigada, professora N. Então, a gente tem esse tempinho agora para as perguntas. Então, a gente pode ir no chat, né? Quem está nos assistindo, a participação no chat foi ativa, super importante, né? Todo mundo aí compartilhando, né? Interagindo. A professora N também conseguiu acompanhar aí um pouquinho do chat, né? E foi interagindo com o chat. Mas acho que quem quiser fazer alguma pergunta, pode digitar lá que a gente vai acompanhando aqui. Professora Renata. A Carla até que colocou que essa deve ser uma nossa grande luta, buscar esse suporte através de políticas públicas de inclusão, exatamente, né? E aí juntos nós somos mais. Juntos somos mais fortes. Eu acho que a gente começa a mostrar, se a gente começar, inclusive, mostrar nosso trabalho dentro da escola, tá? Quando a gente consegue mostrar para o professor, por exemplo, lá no ensino médio, lá na EJA, a professora de artes, a professora de literatura está fazendo um excelente trabalho, esse aluno está se desenvolvendo muito. Aí o professor de matemática fala assim, nossa, esse aluno aqui não está indo.
sabe? Não tá. Aí a outra, que ele está super desenvolvido, fala assim, poxa, na minha tá. O que você faz? Né? O que está acontecendo que na sua ele vai e na minha não vai? Então a gente começa a trocar. Quando a gente já começa a mostrar que numa aula esse aluno é diferente da outra, e o que a gente pode fazer para melhorar, a gente já começa a mudar os olhares, né? A gente já começa a perceber esse sujeito de uma maneira diferente, né? Olhando pelo copo, que o copo está mais cheio, né? Em vez do vazio. E aí a gente já começa a fazer todo um movimento, a mobilizar as pessoas, e aí a gente vai para a luta cada vez mais. É isso. Eni, eu quero te agradecer pela sua fala tão sensível, que deixa a gente, assim, completamente envolvido. Fiz várias anotações aqui, porque quero levar essa live para a vida. Ficou algumas coisas, assim, gravadas em mim, quando você traz para a gente sobre as memórias afetivas que a gente leva da escola, né? Eu fiquei me perguntando aqui quais são as memórias afetivas que o nosso aluno com deficiência leva das nossas escolas, né? Porque se eu tenho uma filha de 3 anos que também precisou passar por um período de adaptação e também teve dificuldade de se adaptar ao ambiente da creche, né? E aí eu fico pensando na criança com deficiência, né? Nas expectativas que a gente deposita sobre essa criança. Quantas vezes a gente esquece que essa criança, ela tem um lugar de fala, como a nossa colega colocou no chat, essa criança tem gostos, tem desejos, tem medos, tem sentimentos, né? Então, fica para mim aqui quais são as memórias afetivas que os nossos alunos estão levando. E aí também ficou muito gravado aqui para mim sobre a expectativa que eu, enquanto professor, tenho desse aluno, né? Se eu tenho uma baixa expectativa, né, sobre esse meu aluno, eu deposito sobre as minhas práticas pouco estímulo, poucas possibilidades de aprendizagem, né? Mas quando eu acredito nesse aluno, quando eu conheço as potencialidades desse aluno, né? Foi aquilo que você falou, preciso conhecer que aluno é esse. Muitas vezes a gente nem conhece o aluno, né? E aí a gente não tem possibilidade de fazer um PEI, um planejamento, se a gente não tem nem contato com essa família, com esse aluno. Que aluno é esse? Né? E aí, na medida que eu descubro as habilidades que esse aluno tem, eu oferto mais possibilidades e mais oportunidades de aprendizagem para ele, porque a escola é isso, né? Você trouxe isso na sua fala, não tem possibilidade desse aluno estar na escola e não aprender nada. Não é só acesso e permanência, é acesso, permanência e participação. Ele tem esse direito, né, de participar, de estar junto, né, de conviver naquele espaço, de aprender. E aí, assim, eles nos ensinam muito. Eles nos ensinam muito, nós aprendemos todos os dias, mas o trabalho colaborativo é essencial. A gente fala muito isso em todas as nossas formações. Né? O trabalho ele é colaborativo do momento em que esse aluno sai de casa, no transporte escolar, ao momento que ele retorna. A gente fala muito isso lá na equipe, né? O problema, a ação da coordenadoria de transporte é minha também, quando esse aluno é um aluno público-alvo da educação especial. A ação do CAED, que é a Coordenadoria de Assistência ao Educando, também é da Coordenadoria de Educação Especial, quando esse aluno é um aluno com deficiência, com transtornos, com altas habilidades. Né? Gostei muito da fala da Aline, quando ela traz para a gente a importância do foco da educação ser no desenvolvimento das potencialidades e das habilidades. Né? E aí, assim, todos os alunos, eles se beneficiam, todos os nossos alunos, eles se beneficiam. E eu gostei muito, gente, o chat foi, né, a Glacione foi interagindo, a Anne conseguiu ir ali lendo e foi uma troca bem bacana, muito legal, gente, estou muito feliz. Temos perguntas? Eu gostei bastante também, estava um pouco nervosa, mas gostei. Ai, foi ótimo. Tivemos a presença de muitos colegas aqui, né? Colegas de grupo de pesquisa, colegas da universidade, seu paizinho, professora Kátia Walter, que alegria. Foi o meu pai sempre assiste, meu pai é professor também.
Que legal, gente. Muito bacana. E aí ele sempre assiste. Muito legal. Muito legal. Tem uma pergunta, né? Gostaria de ouvir a professora Renata sobre informações de parcerias entre educação, a saúde e assistência social, sobre oportunidades de incentivo laboral para esses sujeitos. Nós estamos nesse processo, né? A intersetorialidade, ela é um caminho que nós estamos trilhando. Nós temos equipes engajadas, envolvidas nessas ações. Nós temos parcerias com outras secretarias de Trabalho e Renda. Nós já estamos pensando, né, nessas possibilidades. Nós começamos essa discussão no finalzinho de 2019. Nós fizemos alguns encontros com as professores das classes especiais de deficiência intelectual e de deficiência múltipla e de autismo na nossa rede, mas infelizmente veio a pandemia, porque a gente já queria estar ouvindo os professores do que estava acontecendo e de que forma a gente poderia estabelecer essas parcerias, né? Então, em 2020 nós tivemos a pandemia e aí, no meados de 2020 para cá, nós estamos retomando as nossas parcerias, né? Tanto que nós temos conseguido acolher, talvez hoje eu possa dizer que, em sua totalidade, a demanda que chega das crianças, por exemplo, com a síndrome congênita do Zika vírus, porque, em sua maioria, elas vêm notificadas pela saúde ou pela assistência social. Então, a gente tem esse grupo que está crescendo, está amarradinho, está crescendo, mas aí a gente teve a troca de alguns personagens desse grupo, da área da saúde e da assistência social, mas a gente está caminhando junto e a nossa ideia é, de fato, amarrar mais esse vínculo, estabelecer mais esse vínculo e depois a gente lançar isso para as nossas escolas e conseguir fechar essas parcerias, né, com os nossos professores, com a comunidade escolar, com o comércio local, dar a oportunidade desses nossos alunos para essa vida independente. A gente começou esse diálogo, sim, Andréia. Tem mais alguma dúvida? Está todo mundo participando lá ativamente ainda? Eu acho que é isso, né, gente? Fiquei muito feliz. Amanhã nós temos mais uma live, né? Amanhã a gente tem mais uma live. E eu acho que vai ser também, assim, de grande contribuição para a nossa rede. É muito importante que todas as pessoas que estejam participando hoje possam ajudar a divulgar. O bacana é que fica gravado, vai ficar gravado no YouTube, a gente vai poder ver e rever quantas vezes a gente quiser, né? E amanhã a gente vai estar juntinho, amanhã às 14h, né? Para também dar a oportunidade dos colegas que têm a disponibilidade do horário da tarde participarem. E amanhã a professora Sheila, né? Professora Sheila Vieira, que também está aqui com a gente na live. Nossa parceira. A gente tem uma parceria bem bacana, assim, com as universidades. Eu gosto muito de falar sobre isso, não muito, mas o suficiente, né? De que a importância que a gente tem dessa parceria com a universidade, escola pública, né? Universidade pública, escola pública, o chão da escola. É assim que a gente vai fazendo ciência e construindo conhecimento. Para a gente é muito importante ter a Ene aqui representando todas essas instituições onde ela está, porque eu fui ouvindo o currículo da Ene, eu falei, meu Deus, como ela dá conta, né? E como ela consegue estar em tantos lugares. Mas é uma representatividade muito bacana mesmo, e a gente quer ter você ainda, Ene, aqui com a gente por muito tempo, sempre que a gente puder e que você puder, esteja com a gente nos nossos encontros, e amanhã a Sheilinha também vai arrasar, trazendo também toda a gama de conhecimento que ela tem, vai trazer junto com ela o observatório da nossa Universidade Rural. Vai ser nesse horário, 6 horas? Vai ser às 14h, às 14h. Então vou assistir depois, 2 horas eu não vou poder, mas Sheilinha, eu vou assistir depois, vai ficar gravada, hein? Isso, no mesmo canal, né? Isso, no mesmo canal. Vou assistir. Muito obrigada, Ene, muito obrigada. Obrigada às intérpretes. Carla chegou no meio do encontro, né? A Estela precisou sair. Bem-vinda, Carla, muito obrigada. Foi de grande contribuição, vocês são sensacionais.
Pode contar comigo sempre que precisar, tá, Renata? E ótimo, muito bom ouvir isso. Muito obrigada. Obrigada a todos que contribuíram, o pessoal que está nos bastidores, né? Sandra, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada aos que ficaram até agora, né? Já são 7h40. Muito bom ter vocês aqui. Um grande aprendizado para mim também. Obrigada, professora Renata, professora N, né? Nossos agradecimentos também. E agradecer aqui em nome da professora Miriam Medeiros, nossa subsecretária, né, que está aí participando com a gente também. Agradecer também em nome da nossa secretária de Educação, professora Roseli Duarte, que sempre nos apoia, né, nos incentiva para a gente promover todo esse movimento formativo na nossa rede, né, professora Renata? E a gente está aí. Esse é só o início, né, professora Renata? A gente tem mais 4 lives aí pela frente e com certeza teremos momentos muito bons como esse. Muito obrigada, professora N, professora Renata, as intérpretes de Libras, Camila, Estela. Quem chegou depois foi a Carla, né? Carla. A Carla. Agradecer a professora Sandra, que está aí nos bastidores também, que ajudou a gente no suporte da live, professora Denisiana, toda a equipe da SME. Muito obrigada. Glacione, deixa eu só agradecer a minha coordenadoria, a minha equipe, porque elas têm sido sensacionais e incansáveis, né? Elas têm ido muitas escolas para participar de grupos de estudos junto com as equipes, têm prestado uma assessoria muito bacana às nossas escolas, principalmente nessas atividades, né? Esse retorno agora, nesse período de pandemia. Então, eu tenho muito a agradecer à Coordenadoria de Educação Especial, a todas as equipes, né? A gente tem um trabalho de parceria, a gente não caminha sozinho, né? As nossas equipes lá na Secretaria de Educação. Faço minhas e suas palavras também. Obrigada. Obrigada, gente. E até amanhã. Até amanhã. Às 14 horas. Até amanhã.